Eu me considero uma PUTA. Por quê? Porque eu sou casada, mas tenho vida de solteira. Eu vou ler, porque ela fala assim, que lá no final eu vou entender onde ela aplicou o meu conselho. Então vamos acompanhar para ver o que ela tem a nos dizer. Me casei com 18 anos. Temos 2 filhos, um de 8 e um de 4. No começo, meu casamento foi um pouco conturbado por conta da nossa imaturidade, mas nada sério. No geral, temos um casamento muito bom. Ele é trabalhador, honesto e prestativo. Me ama e me cuida bem dos nossos filhos e de mim. O único problema dele é a grosseria. Ele não se preocupa em pensar antes de falar. Se está bravo com uma situação, desconta em todos ao seu redor. Esse é o defeito grave dele. Depois de muitas conversas durante todos esses anos, ele vem se policiando e as grosserias são bem menos graves. Mas o meu problema começa em 2008, quando eu estava na faculdade. Estava conhecendo pessoas novas e ele continuava sendo grosso e me machucando muito com as palavras. Nós tínhamos cerca de 7 anos de casado nessa época e eu considerava que ele não me tratava bem e não me dava o valor que deveria. Então, conheci um rapaz poucos anos mais novo que eu e começamos a nos envolver. No começo era só conversas e elogios, nada sério. Mas depois acabamos ficando, transamos algumas vezes e eu comecei a me apaixonar. Meu marido é insuperável na cama. Até hoje sinto muito desejo por ele. Ele faz de tudo por mim na cama. Sempre visa a minha satisfação em primeiro lugar. No dia seguinte, às nossas transas, eu passo o tempo todo lembrando da sensação boa que tive na noite anterior. Esse rapaz não. Ele era péssimo. Mal sabia o que fazer. O desempenho dele era horrível e a transa não passava de 10 minutos. Porém, ele era muito cativante. Me falava coisas românticas, se preocupava comigo, me ligava, me escrevia e-mails enormes e cheios de palavras bonitas. Tinha um papo bom e eu adorava conversar com ele. Ou seja, ele tinha tudo o que eu sentia falta no meu marido. Esse rapaz tinha uma namorada, então ele não exigia muito de mim. Eu estava me sentindo valorizada e me achava a última bolacha do pacote. Isso durou uns 4 meses, nos víamos quase todos os dias na faculdade. Saíamos mais ou menos a cada 10 dias e assim foi durante esse período. Mas eu comecei a perceber algumas atitudes que me incomodavam. Ele era relativamente mais novo que eu, estagiário e mal tinha dinheiro para o motel. Sempre queria ir em drive-in, pois era mais barato. Eu era nova também, mas já estava em emprego fixo e ganhando bem. Meu marido me dava tudo e eu usava meu salário apenas para as minhas despesas. Nessa situação, eu comecei a pagar as contas dos barzinhos sozinhas, do motel e do drive-in também. Ele me pedia dinheiro para pagar o táxi de volta para casa, essas coisas. Isso começou a me incomodar e eu, mesmo apaixonada, resolvi me afastar. Me afastei dele, mas como todo traidor não trai uma vez só, eu fiquei com mais 2 rapazes da faculdade. Dava uns beijinhos, transei umas 2 vezes com cada um e foi só isso. Eu comecei a levar uma vida de solteira estando casada. Óbvio que as coisas começaram a dar errado. Meu marido trabalhava até tarde e eu não tinha preocupação com o horário. Mas certa vez ele chegou mais cedo em casa e eu não estava. E aí menti que tinha acontecido um problema, mas que eu já estava a caminho. Ele aceitou a história, mas não acreditou. Outra vez fiquei muito bêbada e uns amigos foram me levar em casa. Ele me viu saindo do carro deles e ficou possesso. A partir desse dia da bebedeira, ele resolveu tomar uma atitude. Ele queria saber de todo jeito se eu estava traindo e eu negava sempre, até a morte. Dei uma maneirada nas baladas e na bebedeira, mas não deixei de ficar com esses 2 outros caras. Meu marido passou a dormir em outro quarto e eu tentei fazer com que a situação voltasse ao normal, mas ele estava irredutível. Então resolvemos nos separar. Eu não sofri nada, pois achava que não o amava mais. Ele ficou alguns dias na casa da mãe dele, mas tínhamos comprado uma viagem para um hotel fazenda e eu o convenci a ir. E assim poderíamos conversar e nos acertar. Essa viagem foi ótima, nos divertimos muito, esquecemos os problemas e vivemos o momento. Quando retornamos de viagem, ele voltou para casa, mas deixou bem claro que queria se separar de vez. Me entregou a aliança e jurou nunca mais usá-la. Ele nunca mais usou a aliança. Alguns dias se passaram e nós começamos a nos entender. Eu parei de ver os caras e as coisas foram se ajeitando. E eu negando até a morte as traições. Ele nunca acreditou em mim, mas fingia que acreditava. Alguns dias depois, descobri que aquela viagem tinha rendido mais do que bons momentos. Ela tinha nos dado uma gravidez. No primeiro momento, fiquei chocada e não sabia o que fazer. Mas depois soube que aquela era a prova de que eu realmente o amava e que queria ficar com ele. Ele ficou tão feliz que até esqueceu as putarias que eu havia aprontado. Aquela gravidez foi a chance que Deus me deu para refazer a minha vida e salvar meu casamento. Resolvi que nunca mais faria nada parecido com aquilo, e eu investi no meu casamento e na nossa felicidade como nunca antes eu havia feito. Minha gravidez foi perfeita, ele foi perfeito, parceiro e até as grosserias ele deixou de lado. Foi uma fase ótima, nos entendemos e seguimos nossa vida. Tivemos um menino lindo, forte e que nos trouxe a felicidade. 4 anos depois, eu engravidei novamente de outro menino. E minha vida já estava perfeita demais. Aquela segunda gravidez era mais um presente. Nos tornamos uma família feliz, ele um marido perfeito para mim, e as grosserias foram diminuindo. E quando acontecia algo que me magoava, eu simplesmente passava por cima. Não dava atenção, pois nada podia destruir nossa felicidade.
Hoje sou realmente feliz ao lado dele. O sexo é divino, ele me satisfaz muito e eu só tenho admiração por este homem. Mas como nada é perfeito, outro dia vi uma mensagem no celular dele de uma mulher se convidando para andar na moto que ele usa para fazer pequenas viagens com um grupo de amigos. Essa mulher era linda, alta e loira. Na hora senti ódio. Ele havia respondido a mensagem: "Quando você quiser", mas não podia julgá-lo, pois não havia nada de concreto. Conversamos, falei sobre a mensagem, ele negou. Disse que ele não dava bola para ela e que iria bloqueá-la. Eu segui um conselho seu que ouvi um dia nos seus vídeos onde você dizia para não acabar com o casamento apenas por desconfiança. Hoje estamos felizes, eu fingi que nada aconteceu e ele nunca mais tocou no assunto. Mas o sentido real deste e-mail enorme é porque nunca me senti bem com o que eu fiz lá em 2008. Sempre me senti culpada. Sonho com as traições, vejo os caras nas ruas, nos rostos e nos homens. Tenho medo de ser realmente eles. Já tentei contar para o meu marido, mas tenho certeza que se eu contasse, ele sairia de casa na hora. Ele nunca mais usou aliança, nunca me jogou na cara, mas a mágoa ainda está no coração dele. Vivo atormentada por essas lembranças. E nessa situação que ocorreu da mensagem, que é a suposta amiga safada, eu me vi sofrendo ainda mais, pois tenho certeza que ele não me traiu. Pode até ter pensado, mas não traiu. Não sei mais o que fazer com esse sentimento. Já procurei ajuda com profissionais, já tentei diversas alternativas, mas não consigo me livrar da culpa. Olha, uma das coisas que mais corrói o ser humano é a culpa. A culpa é um problema terrível. Eu acho que mais do que você achar que fez alguma coisa com ele, é você ficar presa no que você fez com você. Porque o arrependimento aqui não é por ele, porque tá tudo normal aqui. Ele nunca descobriu, ele pode até ter algum sentimento de dúvida, mas ele nunca vai ter certeza, mas você tem certeza. O problema aqui não é ele, é você. Você precisa praticar o auto-perdão. Isso é mais importante. Vocês podem pensar que ela realmente teria que contar tudo para ele e deixar ele decidir o que fazer. Ela já sabe o que ele vai fazer. Ele vai sair de casa. Mas a questão aqui é que quando eu desconfio de alguma coisa, mas eu não tenho certeza, eu não sofro. Agora, contar para ele, olha, lá atrás eu te traí e tal, vai fazer com que ele sinta muita raiva dela, porque ela não teve coragem de contar lá. Então, aqui é trabalhar o auto-perdão. Entender que aquilo que você fez pode ter ajudado a construir a mulher que você é hoje, ter o casamento que você tem hoje. Por quê? Porque ele melhorou muito, então melhore você também. Você pode falar assim, não, eu traía ele porque ele não me tratava bem. Só que aqui tem um ponto interessante, né, gente? Veja, ela saía com o cara que ela não, tipo, o cara era mais novo, tinha namorada, fudido na vida, sexo ruim, mas falava o que ela queria ouvir. Ou seja, é a carência que coloca a gente nessas enrascadas. É a carência que leva a gente para esse tipo de lugar, para esse tipo de buraco. Tem que trabalhar a carência, simples assim. Cara, ela tinha um marido incrível em casa. O que ela precisava era falar para ele o que estava afligindo ela naquele momento. Mas vocês viram que pessoas não mudam, mas quando elas percebem que precisam de uma transformação, elas se transformam. Com o tempo, ele mesmo foi deixando de ser grosso com ela. Com o tempo, ele mesmo foi percebendo que, cara, essa mulher eu tô jogando essa mulher pra lá. Então, talvez, se você olhar pra essas traições, eu não tô defendendo a traição, gente. Eu acho que o que ela fez foi errado, mas ela tá aqui arrependida pedindo conselho, tá? A gente tem que ser coerente em relação a isso. Eu acho que se você olhar pro âmbito de que as traições serviram para você valorizar o seu casamento, valorizar o seu marido, cuidar da sua família, e para que ele percebesse que estava te perdendo e melhorar também, eu acho que você não vai ficar sofrendo tanto. Você tem que simplesmente deixar o passado no passado, engavetar isso, porque esquecer não vai. Não pode mudar, não pode alterar. Use isso como um aprendizado.